Bom dia! Estamos de volta com as nossas meditações matinais Aviva no Senhor. Nós estamos meditando a respeito do avivamento e como podemos encontrar, por meio da palavra de Deus, este avivamento, por meio da oração, por meio da palavra, e temos pedido ao Senhor, aviva no Senhor. Nós precisamos ser avivados, vivificados. Existe um problema sério que nos leva a buscar este avivamento, que é a frieza espiritual. A frieza espiritual e o avivamento são conceitos muitas vezes relacionados, mas que se encontram em lados opostos dessa questão espiritual. A frieza espiritual, ela se refere a um estado em que a fé e o fervor espiritual de uma pessoa ou comunidade diminuem. Ela pode ser caracterizada pela falta de entusiasmo nas práticas, nas disciplinas espirituais, pouca ou nenhuma busca por experiências espirituais mais profundas com Deus. É um distanciamento emocional de Deus ou da comunidade de fé. O avivamento, por outro lado, como sabemos, é um período de renovação espiritual, de reavivamento da fé. É durante o avivamento que há um aumento do entusiasmo, uma busca intensa por Deus, de uma transformação que realmente seja significativa na vida espiritual das pessoas e também da sua comunidade. Portanto, a frieza espiritual pode ser vista como uma condição que, quando superada, pode levar ao avivamento. O desejo por avivamento geralmente surge da percepção que a fé se tornou morna e precisa ser reacendida. Em outras palavras, a frieza espiritual pode ser o contexto ou até mesmo o gatilho para o avivamento, quando pessoas reconhecem a necessidade de retornar à sua fé com mais paixão e com mais compromisso. Quais seriam as causas, então, primeiro, dessa frieza espiritual? Ela pode ter muitas causas. Elas podem variar de pessoa para pessoa. Algumas causas mais comuns primeiro, a rotina da monotonia. Quando as práticas espirituais se tornam meramente rotineiras, sem verdadeira reflexão ou conexão emocional, pode surgir a frieza espiritual. A falta de comunhão, o isolamento da comunidade de fé e a falta de interação com outros crentes pode levar ao enfraquecimento da fé. O estresse, as pressões da vida, as responsabilidades, as preocupações diárias podem consumir tanto tempo e energia que a espiritualidade pode ser deixada de lado. As desilusões, as decepções, as experiências negativas, como a decepção com líderes religiosos ou com a própria comunidade de fé, podem levar a uma perda de fervor. Pecados não confessados, sentimentos de culpa ou vergonha por causa de ações e pensamentos que muitas vezes não foram confessados podem também criar uma barreira entre as pessoas e Deus. Como já falamos, a falta de oração e estudo da palavra. A diminuição da ausência dessas práticas, dessas disciplinas, podem levar ao distanciamento gradual, pouco a pouco. As pessoas vão se esfriando espiritualmente. Pode ser também que influências externas, como a cultura secular, a exposição contínua a valores que geralmente contrastam com os ensinamentos religiosos, podem esfriar a fé. Perda de propósito. Quando não se tem um objetivo claro ou sentido de vida espiritual, a motivação e o entusiasmo eles podem diminuir. Se você sentir que está passando por um período de frieza espiritual, é melhor você identificar a causa. Pode ser o primeiro passo para você superar essa fase. Nós temos alguns textos bíblicos sobre frieza espiritual. Apocalipse 3, de 15 a 16, diz assim: conheço as tuas obras e sei que você não é frio nem quente.
Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Em Mateus 24:12 diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Já 2 Timóteo 3, de 1 a 5 diz assim: saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis. Serão inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo muitas vezes a aparência da piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se deles também. Eu creio que é isso que nós estamos vivendo nesse tempo. Por isso há tanta frieza, apostasia e abandono da fé. Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6 diz assim: ora, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que esses sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Jeremias 2:13 diz assim: o meu povo, que se chama, cometeu 2 crimes contra mim. Eles me abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rachadas que não têm água. Esses versículos, eles abordam a frieza espiritual e chamam os crentes a voltarem para Deus, buscando um relacionamento mais profundo e fervoroso com Ele. Falam na prática esses textos daquilo que nós deveríamos fazer como cristãos. Nós podemos entender que Apocalipse 3:15 fala sobre ter uma fé fervorosa, ativa, dedicada. Ser morno, ele significa ser indiferente ou apático em relação à fé. Na vida prática, isso implica em dedicar tempo e esforço para buscar a Deus através da oração, da leitura da Bíblia, envolver-se na comunidade da fé, evitando uma vida cristã superficial. Já Mateus, ele alerta, sobre a influência do pecado e da maldade na nossa vida espiritual. Então, para evitar que nosso amor por Deus e pelos nossos esfrie, nós devemos nos esforçar para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, praticando a justiça e principalmente mantendo um coração puro. Já segundo Timóteo, esse texto descreve as atitudes e o comportamento das pessoas de Deus. E aqui está falando que se afastam de Deus, Na vida prática, isso significa que nós devemos estar atentos a estas características para ver se nós não estamos caindo nesse erro, se não estamos errando o alvo que Deus tem para nós, buscando viver uma vida autêntica e piedosa, mantendo firme na fé, mesmo quando nós enfrentamos as influências negativas. E o Hebreus capítulo 6 nos fala com muita seriedade, nós devemos levar a fé e o compromisso com Deus também. Ela nos chama não apenas começar bem, mas nós perseverarmos até o fim. Aqui na prática, nós devemos continuar renovando o nosso compromisso com Deus todos os dias, evitando cair na apatia espiritual, buscando crescer em nossa caminhada cristã. Já Jeremias, ele fala sobre o crime que nós cometemos, muitas pessoas cometem. Ele nos ensina a importância de buscar Deus como a verdadeira fonte de vida e sustento espiritual. Na vida prática, isso significa que depender de Deus em todas as áreas da nossa vida, em vez de confiar em nossas próprias habilidades ou em nossos próprios recursos terrenos, que são limitados e imperfeitos. Então, esses textos, eles nos chamam a uma vida de fé genuína, fervorosa, dedicada
evitando a frieza espiritual, a apatia espiritual, buscando sempre um relacionamento mais profundo com Deus. Amanhã nós vamos discutir um aspecto. Eu quero ver com você sobre Apocalipse, sobre a questão da mornidão espiritual. Que Deus abençoe você, reflita sobre isso. Será que você está caindo no poço da frieza espiritual? Medite sobre isso. E amanhã nós vamos falar sobre Apocalipse capítulo 3, versículos de 15 a 16. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais. Aviva-nos, Senhor.